Olá, eu espero que você esteja bem. Que bom te receber aqui para mais um vídeo no canal Caramelo. Eu me chamo Felipe e hoje eu quero conversar com você sobre a gratidão. A gratidão que é algo que a gente escuta muito falar no popular como algo importante para a vida da gente, como algo importante para as relações interpessoais. Mas aqui eu quero tratar para além desse conhecimento mais popular, desse conhecimento mais, digamos, quase que um conhecimento espontâneo que a gente tem, intrínseco da questão da humanidade, que é a gente ter gratidão. Eu quero falar aqui como a gratidão se apresentando como um reconhecimento de uma bondade fora da gente, né? Muito mais do que agradecer, é essa profunda apreciação do que existe de bom em nossas vidas. Isso, inclusive, aumentando a chance de termos mais consciência e até o que a gente chama de positividade, ou seja, a capacidade de também enxergar aquilo que existe de positivo, apesar dos possíveis e prováveis pesares. E a gente vai cada vez mais prestar atenção às pesquisas. Eu venho prestando atenção às pesquisas até para compreender melhor esse fenômeno, que, repito, sempre esteve presente no meu dia a dia. Eu sempre escutei a importância da gratidão, quase como uma virtude, muito a ver com a questão moral também. Mas para além disso, ou até antes disso, existem pesquisas chegando e trazendo pistas muito interessantes, cada vez mais. Inúmeros estudos em diversos lugares do mundo relacionando a prática da gratidão, por exemplo, e aqui abrindo um grande guarda-chuva, a melhoria contínua da nossa saúde geral e também da nossa sensação de bem-estar, entre outros tantos benefícios que eu quero abordar aqui. Obviamente, alguns dos benefícios, porque, como eu disse, são diversos estudos em inúmeros lugares, mundo afora, estudando os benefícios da gratidão para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, inclusive também e acrescentando para as nossas relações interpessoais. Então, fazendo um apanhado de diversos estudos, e inclusive vou deixar lá no meu site, que é o www.felipemelo.com.br, dá uma olhadinha aqui, felipemelo.com.br, as fontes, é claro, onde eu fui beber, para trazer esse resumo de alguns dos principais resultados que esses estudos estão trazendo. Então, olha só, um apanhado, a gente percebe que a gratidão faz aumentar os níveis de emoções positivas, contribui para sentirmos maior satisfação com a vida, além disso, mais vitalidade, que é essa disposição mesmo para a vida. Aqui eu me lembro até do livro O Demônio do Meio-Dia, que é uma recomendação que eu te faço também, do Andrew Solomon, que fala sobre a depressão. E eu estou falando disso aqui porque quando eu escutei, li essa palavra vitalidade nesses estudos, como sendo um dos benefícios do exercício da gratidão, Andrew Solomon, lá no Demônio do Meio-Dia, fala que o oposto da depressão não é a felicidade. Para ele afirma que o oposto da depressão seria a vitalidade, a vontade de vida, a vontade de agir. E que tantos filósofos e filósofas já falaram dessa vontade, dessa energia. Então, além da satisfação com a própria vida que pode aumentar com o exercício da gratidão, a vitalidade e também o otimismo, um olhar com uma lente mais generosa para o mundo. E tem mais, a prática da gratidão pode trazer inclusive mais horas de sono e melhor qualidade desse mesmo sono, além de auxiliar na adoção de hábitos alimentares mais saudáveis e, de uma forma geral, melhor autocuidado. Olha quanta coisa bacana que a gratidão, de forma comprovada em diversos estudos, pode trazer para a gente. E tem mais coisa. Eu estou aqui fazendo um apanhado de alguns pontos gerais e todos eles suportados por pesquisas. Uma outra linha de pesquisa relacionada à gratidão traz o aumento da resiliência ao lidar com experiências em nossas vidas que são desafiadoras, que são difíceis. Lembrando que a psicologia define a resiliência como um compromisso que a gente assume de lidar com contratempos que se apresentam, ou seja, contratempos inevitáveis ou até problemas, sendo capaz de encontrar algum propósito no que está acontecendo.
Não é fazer de conta que não aconteceu, não é disso que se trata, porque aí seria uma coisa de auto-ilusão, de auto-engano e até de auto-alucinação, me permitindo aqui inventar algumas expressões. Se trata da gente buscar compreender, colocar um olhar mais lúcido e até mais generoso para aquela situação, inclusive para encontrar caminhos de mediar, remediar ou de suportar aquela situação. Então, pessoas mais gratas apresentam, frente às situações de vida que são desafiadoras, maior bem-estar emocional, taxas mais baixas do chamado estresse pós-traumático e também um maior senso de propósito, inclusive com níveis mais baixos de depressão e de estresse. Entre muitos desses benefícios que as pesquisas apontam, eu quero, aqui além desse apanhado que eu fiz, quero destacar 3 aqui e repito, lá no meu site eu vou deixar a fonte onde existem muitos outros apontamentos para pesquisas que tratam dos benefícios da gratidão. Então, assim, o primeiro que eu quero trazer aqui é a questão que o exercício da gratidão pode nos fazer mais felizes. Olha só, simplesmente de acordo com esse estudo, registrar 5 minutos por dia sobre o que nós somos gratos pode aumentar a nossa felicidade a longo prazo em mais de 10%, de acordo com esse estudo feito por Emmons e McCullough, Seligman, Steen, Park e Peterson no ano de 2005. Acontece que perceber o que já temos, isso que está dentro da ideia desse estudo, dos resultados desse estudo, perceber o que já temos pode nos fazer sentir mais positivos sobre as nossas vidas. O que faz um sentido que até é simples. Quem presta mais atenção ao que já existe de bom em sua vida, em vez de ter um olhar muito acentuado para o que existe de ruim, inclusive nós temos historicamente um desafio que está aqui, que é o nosso viés de negatividade, que eu vou comentar um pouquinho na sequência. Quem tem essa capacidade de olhar e de desafiar esse viés de negatividade, pode ter maior probabilidade de se sentir positivo em relação à sua própria vida. Isso parece muito óbvio, né? Porque vai ao encontro daquilo que eu falei há instantes, dessa questão mais popular e até mais óbvia da questão da gratidão. Mas a diferença, e é por isso que me ocupo aqui em trazer essa reflexão e essas informações, é que inúmeros estudos vêm comprovando e corroborando com aquilo que a gente imaginava e até apostava, mas ainda não tínhamos as comprovações. Além dessa ideia de um maior nível de bem-estar subjetivo, e está conectado com isso, o aumento da nossa autoestima, porque num outro estudo, participantes que completaram um programa de contemplação de gratidão de 4 semanas relataram maior satisfação com a vida e mais autoestima do que os participantes que não participaram desse programa de 4 semanas. Esse é um estudo de Rash, Matsuba e Prakin, um nome bem difícil de falar, Prakin, no ano de 2011. A gratidão, então, nesse sentido, poderia ajudar a se sentir melhor em relação às circunstâncias da vida, o que pode fazer com que se sinta melhor consigo mesmo. E um terceiro e último exemplo que eu vou trazer, antes de ir para uma parte final aqui do vídeo, um outro estudo falando, e aí pensando em relacionamentos interpessoais, um outro estudo falando que o exercício da gratidão pode fortalecer os relacionamentos familiares, especialmente em tempos de estresse. Eu não sei como é que são as relações com os seus familiares, com as pessoas da sua família, se vocês possuem ou vivem momentos de estresse, mas eu posso supor que sim, porque isso é bastante comum, dada a proximidade e dados os desafios de uma convivência muitas vezes tão próxima e de seres que são únicos e precisam, porque convivem, encontrar um caminho, pelo menos enquanto decidem estar juntos e juntas. Então foi descoberto nesse estudo que a gratidão protege os filhos de pais doentes de ansiedade e da depressão, atuando como um amortecedor contra a internalização dos sintomas. Então olha que coisa poderosa isso, né? O estudo do Stockel, Weisbrod
e Arens, de 2015. Então, os filhos adolescentes e jovens adultos que são capazes de encontrar o lado positivo em suas vidas podem lidar mais facilmente com esse tipo de situação difícil, como eu disse, doenças graves na família, como citadas aqui, como o transtorno de ansiedade, depressão dos seus pais, mães, cuidadores. Bom, isso colocado, é importante lembrar que às vezes, e muitas vezes, para algumas pessoas inclusive, mais vezes ainda, a vida não é mole não. Existem situações complicadas, como por exemplo, em que a gente se sente desvalorizado ou desvalorizada, ou ainda sendo tratado de forma injusta. Quando isso acontece, as regiões de dor no nosso cérebro são ativadas. E esses sentimentos são tão poderosos como se a gente tivesse levado uma pancada física na nossa cabeça. Então, ou seja, quando a gente é tratado de forma injusta, quando a gente se sente desvalorizado, essas regiões de dor no nosso cérebro são ativadas e é como se a gente tivesse levado uma pancada física. Eu repeti isso porque me parece muito forte e significativo para a gente entender as nossas próprias emoções, os sentimentos e aí observar o que a gente está fazendo de comportamento em relação a isso. Então, os efeitos são fortes e duradouros, com impactos que podem, e eu e você sabemos do que se trata, podem prejudicar a nossa saúde física, emocional e mental. Agora, aqui vem uma boa notícia. Existe algo chamado de neuroplasticidade, uma capacidade que o cérebro tem de formar novas conexões neurais. E isso está ajudando os pesquisadores a descobrir os benefícios da gratidão para a saúde. Por causa da trajetória difícil que a nossa espécie teve ao longo de tantos e tantos milhares de anos, a gente foi desenvolvendo uma tendência de negatividade embutida no cérebro. Lembra agora há pouco que eu falei do viés de negatividade? Ou seja, é mais fácil para o ser humano perceber o que é negativo, porque essas vias neurais são muito mais percorridas em comparação com as outras. Então faz sentido a gente pensar historicamente, quando a gente, além dos problemas que hoje a gente já vive, que são tão difíceis para a nossa existência, você imagina há 10, 30, 50 mil anos, quando a gente tinha outros tantos desafios que colocavam em risco a nossa vida. Ter um olhar para perceber o negativo em torno de nós, os riscos, era uma questão de vida ou morte, era uma questão de ter alguma vantagem biológica e sobreviver. Então a boa notícia é que, mudando o foco do cérebro por meio de uma prática sustentada de gratidão, de acordo com os estudos, a gente pode começar a criar novas e fortalecer também as conexões neurais existentes. Quanto mais forte se torna o circuito de gratidão, mais possibilidades nós temos de estar mais bem equipados para enfrentar, curar e reenergizar. Vamos lá então para mais um ponto, porque existem vários neurotransmissores importantes como dopamina, serotonina e oxitocina que são liberados na nossa corrente sanguínea quando a gente escreve, reflete ou expressa gratidão. Só para a gente entender o papel desses neurotransmissores, a dopamina desencadeia emoções positivas. A gente se sente mais otimista e estimula, inclusive, a camaradagem, o que pode melhorar bastante as nossas relações interpessoais. A serotonina melhora o nosso humor. É como podemos imaginar um antidepressivo. Além disso, amplia nossa força de vontade e motivação. E sim, a serotonina também foi chamada de molécula da felicidade e é uma substância química líder entre as nossas substâncias químicas produzidas pelo cérebro. E também a oxitocina é importante na construção de conexões seguras com outras pessoas, facilitando os comportamentos sociais, de confiança, ao mesmo tempo que inibe o cortisol, que é chamado de hormônio do estresse. E para concluir esse vídeo sobre os benefícios da gratidão, eu quero trazer aqui algumas maneiras da gente praticar pessoalmente isso que a gente está chamando aqui dessa virtude ou dessa prática ou dessa escolha. A gente pode colocar o substantivo que a gente quer, mas existem, para além dos substantivos que a gente pode associar à gratidão, o que a gente está falando aqui são os adjetivos que qualificam a gratidão para que a gente possa olhar com muito carinho para isso. E como dizem também no popular, às vezes a gente aprende algo pelo amor, ou seja, porque amamos a ideia da gratidão e vamos praticá-la quase como uma demonstração de um valor, e isso é muito legal.
Às vezes a gente precisa usar a inteligência, né? Não apenas o amor, no sentido mais do sentimento, né? E a gente fala, não, é inteligente eu fazer isso porque melhora as minhas relações, porque inclusive eu tenho benefícios físicos, enfim, entendeu? E às vezes a gente pode recorrer ao aprendizado pela dor, né? Porque pessoas demonstraram pra gente o quanto se sentiram mal quando nós não exercitamos a gratidão, ou seja, quando nós exercitamos a ingratidão, e o quanto isso nos criou problemas, e aí a dor nos traz alertas, despertadores, e a gente decide mudar hábitos. Torço para que a gente decida e realmente exercite novos hábitos. E aqui os estudos recomendam algumas coisas, e cada um, claro, deve buscar praticar aquilo que consegue e encontra valor no seu dia a dia, para não se tornar mais uma tarefa que a gente com o tempo vai deixando de fazer porque não vê sentido e não gosta. Então assim, o que eles trazem nos estudos é que é importante refletir como forma de fortalecer o exercício da gratidão, refletir sobre as pessoas, as experiências e os comportamentos específicos que são significativos em sua vida. Eu achei interessante a palavra específicos, para não ficar simplesmente na ideia, que também é poderosa, de que eu sou grato pela vida. Mas dentro da vida, no dia de hoje, aconteceu isso, e eu sou grato por isto e por isto. É assim que eu entendo a questão do específico. Além disso, a gente pode escrever, refletir, descrever e, de novo, especificamente, por que eu sou grato por alguma pessoa, alguma experiência ou algum comportamento. E também descrever como eu me beneficiei e deixar de forma caracterizada especificamente as intenções, as ações e até os possíveis sacrifícios que foram feitos, por exemplo, por aquela pessoa a quem eu estou sentindo essa calorosa sensação de gratidão. E além desse guarda-chuva de como deve ser esse processo de exercício da gratidão, existem algumas práticas que são sugeridas. Por exemplo, uma delas que é muito comentada é a gente ter um diário mesmo, que a gente vai escrever sobre a gratidão. A gente pode escrever uma vez por semana, até 3 vezes por semana, e os estudos vão num detalhe de dizer que não adianta escrever todos os dias, porque isso não vai fazer mais efeito em termos de saúde mental, saúde física e bem-estar relacional, do que você fazer 3 vezes por semana. É só um detalhe aqui que eu encontrei também nos estudos. Então, escrever, quando você sentar ali para escrever, ou escrever de pé também se você quiser, ou deitado, ou de ponta cabeça. Então, se você vai escolher ali 3 coisas que deram certo no seu dia e descrever por quê. Então, segundo os estudos, isso traz benefícios para a gente. Então aqui é uma prática, e alguém pode falar, nossa, mas o meu dia hoje não teve nada de bom. E eu compreendo isso. Tem dia que a gente tem uma percepção de que tivemos muito mais desajeitos do que ajeitos. Mas fica o desafio, e eu acho que aí está uma chave muito importante. Mesmo e especialmente nos dias mais difíceis, como eu posso, de alguma forma, me manter conectado comigo mesmo. Me manter conectado com, inclusive, a possibilidade de ter um novo dia e despertar para um novo dia com alguma espécie de suporte que venha de dentro também, para além dos suportes que podem vir de fora. Então eu entendo essa ideia de procurar também no cotidiano, mesmo nos dias difíceis, alguma forma de se conectar com a sua existência e alguma forma de me lembrar que apesar dos desafios, eu sigo aqui. E aqui eu não estou fazendo o jogo do bobo, não. Eu compreendo que existem dias, e aqui eu faço questão de pontuá-los, em que tudo que a gente quer é que o dia acabe. A gente quer que um novo dia chegue. A gente quer que se passe uma semana, que se passe um mês, para que de alguma forma, pelo menos o tempo me acolha, que o tempo me abrace, que o tempo me faça avançar. Então, à exceção desses momentos que são momentos mais difíceis, de problemas mais severos e até de lutos que envolvem tragédias, nos outros dias a ideia é a gente observar e registrar em diário, segundo as sugestões de vários estudos, 3, 4, 5 coisas ao longo do seu dia e fazer isso de forma frequente, uma vez por semana, 3 vezes por semana,
essa recorrência é importante. Além disso, outra sugestão, fazer lista com pessoas na sua vida, pessoas pelas quais você é grata por existirem na sua vida. Daí, da mesma forma que no diário, a ideia é escrever ou dizer a essas pessoas sobre a sua gratidão. E nessa mesma linha, a ideia é de escrever cartas, escrever mesmo a carta e aí ou entregar para a pessoa ou falar por telefone para a pessoa, hoje em dia gravar um áudio, gravar um vídeo e mandar para a pessoa, mas partindo da escritura, porque isso está relacionado com aquilo que a gente trabalha no nosso cérebro, no processo de escrever e registrar ali por escrita, de forma escrita, e depois a gente pode entregar para a pessoa por e-mail, por carta, ou por telefone, ou gravando um áudio no WhatsApp, por vídeo e tudo mais. Então, ficam essas sugestões, e a última é encontrar um tempo para simplesmente refletir sobre alguma emoção positiva que você sentiu nas últimas 24 horas e que você considera que seja uma emoção positiva que merece a sua gratidão, merece a conexão com essa positividade envolvida na sua vida, naquela emoção específica, dentro daquele miúdo da sua vida. E aqui está um ponto que me alegra em falar sobre isso. Isso não nega que existe dificuldade da vida. Isso não nega que existem momentos em que a gente não vai dar muito conta. A ideia não é a gente fechar os olhos para aquilo que nos tira energia, mas é colocar mais os olhos e de alguma forma limpar a lente para ter a capacidade cada vez mais ampliada de também observar e celebrar, ter gratidão por aquilo que também acontece de bom. E às vezes o bom pode ser algo muito simples. Às vezes a gente pode estar colocando este bom, este celebrável, somente em grandes conquistas, enquanto que o exercício cotidiano da gratidão, dos itens espalhados pelo caminho do miúdo da vida, pode ser uma opção mais possível e inclusive mais potente, porque tem mais terreno, porque tem mais frutos no caminho a serem colhidos. Então cada um de nós que escolha as suas práticas, que sejam mais confortáveis ou que sejam mais próximas ao que você acredita que dá conta de fazer, e de novo, não apenas colocando uma coisa a mais na sua lista de tarefas, e acima de tudo, caprichar no compromisso de introduzir cada vez mais a gratidão na vida da gente. Eu, por exemplo, neste momento, agradeço muito a sua atenção, você que tomou e investiu um pouco do seu tempo de vida para estar aqui. Eu torço para que essas informações te ajudem de alguma forma, pelo menos uma informação possa gerar em você uma provocação e quem sabe isso provoque uma ação que desperte outros tantos caminhos pela frente. E você pode acessar muitos outros conteúdos, tanto aqui no canal Caramelo. Você procura, se você não estiver aqui no YouTube, você procura lá no YouTube por canal Caramelo, Melo com 2 L's. Dá uma olhadinha, você vai achar. Se inscreva, ativa o sininho, essas coisas legais de fazer. Se você quer ser informado quando chegar conteúdo novo. E também você pode buscar lá no www.felipemelo.com.br muitos outros conteúdos em vídeo, em texto e até em áudio e foto. Um prazer falar com você, um grande abraço e, de novo, expresso a minha gratidão pela sua atenção e te desejo bons encontros pela frente, consigo, com o outro e com o mundo.